A situação está cada vez mais complicada para o vereador Emanuel Sponton. Nós estamos acompanhando de perto esse caso, acusação de rachadinha dentro do gabinete dele. Ele vem negando sempre essas acusações, mas ontem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Araraquara recebeu documentos enviados pelo Ministério Público que incluem depoimentos de 3 ex-assessores, e o Conselho de Ética recebeu também extratos bancários apontando transferências de parte dos salários para as contas ligadas ao vereador investigado, inclusive para a conta bancária da mãe dele. Essa informação foi confirmada ao jornalismo da Morada pelo vereador Aloysio Boi, do MDB, que é presidente do Conselho de Ética. As denúncias envolvem a prática conhecida como rachadinha, na qual servidores são obrigados a devolver parte de seus vencimentos. Assessores parlamentares, são obrigados a devolverem parte de seus vencimentos. Inicialmente, o Conselho havia encerrado o relatório sem provas materiais, baseando-se apenas em áudios, inclusive um áudio do parlamentar. Agora, com a chegada das novas evidências, o Conselho marcou uma reunião para analisar detalhadamente esses documentos. A informação que eu tenho é que é bastante coisa. Caso essas evidências se transformem em confirmações, por mais que a gente tenha ouvido já de membros do Conselho a informação de que tem bastante coisa para ser analisada e que tem materialidade, o vereador poderá enfrentar sanções na Câmara Municipal. Existe até, Bonaldo, a possibilidade de perda do mandato. A Câmara vai ter que se posicionar. Se houver legalidade para a Câmara tomar decisões, porque eu lembro que lá no começo de tudo isso, quando a gente conversava com o Boi, ao vivo aqui no Jornal da Morada, o presidente do Conselho de Ética, ele falava: olha, se for algo que aconteceu, se lá na frente a gente chegar à conclusão, se o Conselho de Ética conseguir comprovar que houve rachadinha, mas foi na legislatura passada, a Câmara não pode fazer nada. O Ministério Público, sim. Porém, há suspeitas de que a Câmara possa, sim, atuar, porque tem algo envolvendo uma ex-assessora que estaria trabalhando numa empresa terceirizada e que na atual legislatura ele teria tomado decisões no sentido de afastar essa funcionária dessa empresa terceirizada. Então, muitas informações chegando agora para os vereadores que integram esse Conselho de Ética, inclusive extratos bancários comprovando transferências de assessores para a conta da mãe do Emanuel Sponton. Chico, e se comprovar também transferência nessa gestão, porque a gente não sabe se continuou ou não nessa gestão, nesses primeiros meses, aí fica mais complicado ainda. Agora, são várias as questões, Então, as questões dos depósitos do ano passado, e para os nossos ouvintes entenderem, essa funcionária, ela trabalhava nessa terceirizada, e aí por conta de vontade de foro íntimo do Sponton, me parece que ele conversou com o De Angeli nega isso, mas me parece que ele pediu para o De Angeli afastar, demitir essa funcionária da terceirizada. E a gente sabe que para demitir você tem que ter justo motivo, justa causa, e aí você não precisa só informar a empresa e a empresa toma as decisões, que me parece que não foi o caso. Então, não sei se foi ele diretamente, se foi o presidente da Câmara, que é o De Angeli, que acabou demitindo ou não, porque a gente está nessa dúvida também, O De Angeli nega e me parece que não tem nada comprovado que foi o De Angeli que demitiu, Não tem, inclusive no áudio ele nem cita o nome do presidente da Câmara. Sim, aí nós ficamos sabendo isso de ouvir os outros vereadores e por notícias que correm na mídia social e pelo fato do De Angeli pessoalmente ter desmentido isso. Então a gente sabe que houve essa acusação, mas ele desmente isso. O que eu acho complicado, porque quem gesta os contratos ali na Câmara é o presidente. Então, é o presidente que está próximo das licitações, das contratações, das empresas, Quando a empresa toma posse, desenvolve o serviço. Enfim, também isso está mal explicado, Ed? Pois é. E agora, com relação a essa questão dos extratos, praticamente aí o Conselho de Ética, obrigado, Fer, ter recebido esses documentos aí através do Ministério Público,
Então era aquela coisa que as pessoas estavam se perguntando. Quando vieram aqui Manuel Sponton e seus advogados, mesmo antes nas sessões da Câmara, onde muitas pessoas questionavam com relação a extratos bancários, onde os eleitores, os moradores do Jardim das Hortênsias, da cidade de Araraquara, que votaram, que confiaram no trabalho do Emanuel, perguntando, já que você está dizendo, Emanuel, que é inocente, então nos mostre os extratos. Mostre, é claro, né? A pessoa ela tem várias movimentações na conta dela, tudo mais, mas prove que você não está fazendo. Mas é o contrário, né? Quando a gente tem essas questões aí, geralmente, tirando, acho que no direito ambiental, quem está acusando que vai precisar provar que a pessoa, pelo menos de momento ali, antes de ter a inversão do ônus da prova, tudo mais, na hora que você vai responder, que você apresente. Mas e não pode fazer prova contra si mesmo também. Exatamente. Ele tem essa prerrogativa. Exatamente. Né? Mas era uma coisa que as pessoas perguntavam, mas cadê extrato? Você está falando que é inocente. E ele disse que ao longo dessa jornada aí da discussão sobre a possibilidade de ter acontecido a rachadinha ou não, que ele ia provar a sua inocência, que as pessoas têm direito a esse contraditório, têm direito a se defender. Agora, me parece, né, Chico, com esses documentos do Ministério Público apresentando movimentações aí estranhas que poderiam ligar aí ao fato que teria ocorrido, né? Mas eu sou daquele tipo que eu acredito que as pessoas possam explicar as condições em que elas entram. Né? Agora, chega o momento... O Emanuel Sponton não quis explicar. Não Teve quis a explicar, oportunidade, esteve aqui na bancada do Jornal da Morada, perguntamos, ele disse que nunca houve rachadinha no meu gabinete. Não houve no gabinete, mas houve transferências para contas bancárias, né, da sua mãe, de familiares. O Ministério Público, por meio de documentos enviados ontem à Câmara, está comprovando que sim, que tem transferências bancárias para contas ligadas ao Emanuel Sponton. Vamos ouvir o presidente do Conselho de Ética. Ontem à noite, depois que eu recebi essa informação, eu fiz contato com o Boi para saber se realmente tinha fundamento essa informação, e ele confirma que sim. Vamos colocar no ar a fala do presidente do Conselho de Ética, o vereador Aloysio Boi. O Ministério Público me encaminha, como presidente do Conselho de Ética, depoimentos, né, de 3 pessoas, né, 3 assessores, 2 mulheres e um homem, e também cópia dos extratos, né? Então, assim, hoje a gente tem provas materiais, como chegou é um material muito grande, né? A gente reuniu hoje à noite, depois da sessão, o Conselho de Ética, e a gente vai marcar uma nova reunião agora para a gente debruçar em toda essa materialidade, mas tem sim Pix da servidora, né, de uma das assessoras, da mãe do vereador. São provas materiais que a gente vai analisar com muita calma, um a um, todos os depoimentos, mas hoje tem provas materiais sim. Aquilo que a gente falava aqui no Jornal da Morada. O Conselho de Ética da Câmara não tem a autonomia para exigir a entrega desses documentos, dessas materialidades. Extratos bancários, comprovante de transferência Pix, o Ministério Público sim. Lá, os investigados são obrigados a fazer essa entrega. Então, esses documentos chegaram ao Ministério Público e o presidente, portanto, do Conselho de Ética já foi notificado, já recebeu essa documentação e agora é se debruçar sobre toda essa documentação. Conversei com o Boi ontem, depois da sessão da Câmara, Bonalda. Então fica bastante complicado agora para o Emanuel Sponton, que inclusive, Davi Surian, vamos fazer contato com ele. Vamos conversar com o Emanuel para saber se ele quer falar agora sobre especificamente essa informação que o presidente do Conselho de Ética traz ao Jornal da Morada. Tem materialidade sim, algo que a gente não tinha, não conseguimos obter, porque inclusive os 3 denunciantes não participaram de reuniões com o Conselho de Ética. Eu acho que teria sido muito bom, poderiam ter contribuído mais com essa apuração, mas já tem materialidade, Bonalda, então fica difícil agora para o Sponton falar que não tinha nada, que não recebeu na sua conta ou na conta da mãe dele, porque de acordo com informações tem comprovante sim. E a outra coisa que deixou também a gente de orelha em pé, né, e de novo, nós acabamos de dizer aqui, né, eu e o Ed, as especificidades, né, desse processo, uma delas é não fazer prova contra si mesmo, mas muito estranho, por quê? Porque o pai dele foi pedido para ser ouvido e não compareceu, a mãe, né, a Câmara pediu, a comissão pediu para ouvir a mãe não compareceu.
Então é aquela coisa, né, que a gente aprende desde nova. Quem não deve, não teme. Então a gente comparece, a gente explica, e não foi o que aconteceu. Agora, ele pode, sim, como você disse, ser cassado pela comissão e ser votado e ser cassado, mas provavelmente no processo criminal ele pode e provavelmente terá o direito da suspensão do processo, que é uma das prerrogativas que nesse tipo de crime, pela pena e pela forma, pode ser que ele tenha, assim como Janones. Mas é uma decisão do Ministério Público, né? Do Ministério. Se o promotor do caso entender que tem que encaminhar denúncia para o Poder Judiciário, ele pode mas se a denúncia complicar, inclusive, na Justiça. A denúncia é mandada, Chico. A denúncia é mandada e aí você tem uma primeira audiência, aí é uma prerrogativa. Se o MP não propor, os advogados dele podem propor, porque é um direito que ele tem, né? E aí, provavelmente, nessa primeira audiência, você propõe essa suspensão. Se não suspende, o processo continua, mas depois da denúncia. O que eu acho que está errado propor. Meu ponto de vista. Se tem materialidade que comprova o crime de rachadinha, tem que fazer a denúncia. Tem que responder na Justiça e a Câmara tem que cassar o mandato. Eu disse isso lá no início e repito, Ed Júnior. A gente não pode permitir, a população brasileira não pode normalizar uma situação como essa, como aconteceu em Brasília com Janone, que fez acordinho porque cometeu algo ilícito. Porque só faz acordo com a Justiça alguém que reconhece que cometeu erro. Então, se ficar tudo comprovado, o presidente da Câmara acabou de falar aqui, olha, tem materialidade sim, recebemos todo esse material, mas é tanta coisa que a reunião de ontem após a Câmara não foi suficiente para a gente analisar toda essa documentação. A gente vai continuar analisando. Se tudo ficar comprovado, Emanuel Sponton tem que perder o mandato. Tem que perder o mandato, tem que responder por isso sim. Por isso que eu falo daquela questão dos acordos, né, de não persecução, que a pessoa não vai ser julgado o mérito, né? Não vai ser definido, se aconteceu ou não aconteceu. Vamos arquivar tudo e tal coisa. Mas a ideia não seria essa para esse tipo de caso, né, Chico? Porque automaticamente sempre vem na nossa cabeça, quando alguém quer fazer um acordo, é porque praticamente está assumindo que fez aquilo que está sendo acusado. Então, se você é inocente, completamente inocente, o que você quer? Você quer que continue até o final. Olha, eu estou sendo vítima de perseguição, fizeram isso, porque foi o que ele disse aqui na mesa. Ele disse aqui na mesa, ele disse no plenário da Câmara, ele disse nos, como chama lá, os 3 minutos no pequeno expediente. Ele falou ali que estava sendo perseguido, ele falou aqui que estava sendo perseguido politicamente. Ou seja, então, se sou eu, Emanuel Sponton, na sua pele, por exemplo, e me sentir coagido, acuado, e sendo apontado dessa forma, eu iria fazer o quê? Sinceramente, eu vou até as últimas consequências. Então vocês estão me acusando, então vocês vão ter que provar, eu vou provar minha inocência e depois eu vou processar todo mundo. Porque vocês estão colocando o meu nome. É o meu nome que está sendo colocado em jogo, meu nome político, a minha história, a minha família, inclusive colocando a minha mãe no meio desse rolo. Então eu quero ir até as últimas consequências porque eu vou provar para todo mundo depois que eu sou inocente. Mas aí não foi dessa forma praticamente que aconteceu. Então, assim, é o que a gente acaba esperando, né? Quando eu sou inocente, se eu sou inocente, é assim que eu ia agir. Da mesma forma, Chico, no primeiro dia que foi falada a denúncia, eu iria na Câmara, eu ia responder para todo mundo e no outro dia, na sessão, eu ia chutar a canela de meio mundo. Eu ia chutar a canela de meio mundo e ia querer peitar, por mais que tenha, né, todo a forma, o trâmite, tudo, eu ia querer peitar todo mundo. Nos 3 minutos que eu tivesse lá, né, eu ia querer peitar todo mundo. Vocês vão ter que provar. Vocês vão ter que provar porque eu sou inocente. Agora, as coisas ficam muito brandas, sabe? E aí começa a causar suspeição, as pessoas já ficam desconfiadas. E no decorrer, né? As atitudes no decorrer desse tempo. Porque outra coisa que também eu ouvi nos bastidores é que ele chegou a comentar com algumas pessoas, enfim, que isso era doação para a entidade, para a associação de moradores de bairro que tem no Jardim das Hortênsias. E aí eu fiquei depois me perguntando se é doação e não rachadinha, se ele combinou que ali, olha, eu vou te contratar, mas nós doaremos X% para a associação, fortalecer a associação. Por que não disse no primeiro dia? Por que não trouxe provas nesse sentido? E é isso que é estranho, né? As coisas vai mudando. Primeiro eu não fiz nada, depois era dinheiro para a associação, mas aí depois não era mais dinheiro para a associação, agora tem prova dos PIX. E se for para a associação, por que na conta da mãe? Por que não abriram uma conta para a associação?
Então são várias perguntas que ficam no ar. A associação tem conta, né? Porque a associação ela é uma pessoa jurídica, ela tem o CNPJ, então ela tem uma conta. Agora, tem muitos detalhes ainda a serem desdobrados, apurados nessa história. Então nós vamos aguardar. O que nós estamos trazendo aqui é o relato do presidente do Conselho de Ética da Câmara, que recebeu essa documentação ontem, e ele mesmo disse que não conseguiu ainda, porque ontem foi dia de sessão, recebeu ontem à tarde, logo depois começou a sessão, depois teve a reunião do Conselho de Ética, mas é muita coisa, o pessoal não conseguiu apurar e analisar detalhadamente toda essa documentação. Agora, tudo indica que o Manuel Esponton vai se complicar, porque pela informação que o Jornal da Morada recebeu, ontem eu conversei com algumas pessoas, há sim essa comprovação de transferências por meio de Pix. Agora, são 3 assessores. Há informações também que um não topou participar desse esquema. Essa informação circula, que não topou participar. Agora, todos que transferiram também, as outras 2 pessoas fizeram transferência Pix para a conta da mãe dele, ou alguém fazia transferência para a conta da associação. Então, tudo isso também o vereador vai ter a oportunidade de comprovar. Ele está tendo a oportunidade, na imprensa, veio aqui e disse, o que ele mais batia na tecla é de que no meu gabinete não houve rachadinha, mas quanto a essa questão de associação, se foi realmente para ajudar na zeladoria, na melhoria do bairro, ele vai ter a oportunidade de comprovar, porque aí ele também pode apresentar extratos da associação, extratos da conta bancária dele, extratos da conta bancária da mãe, mas tudo indica, pelo que a Câmara já recebeu, tem extratos, sim, de transferências por meio Pix, isso já está comprovado, tem transferências Pix para a conta da mãe dele. E aí o que circula é que talvez o presidente da associação seja o pai dele. Isso acho que foi um dos motivos que ele foi chamado também, acho que para depor, enfim. Aí você quebra minhas pernas. Aí você quebra minhas pernas, né, gente? Aí o presidente ou é gestor na associação. Sabe? Então, aí você, se for comprovado isso, aí fica aquela coisa, né? Por mais que haja uma boa intenção, por mais que haja, sabe, uma coisa, de repente chega e fala assim, mas a associação tem um trabalho de 5, 10, 15 anos no bairro. Sabe, a gente sabe que essa questão da sociedade, né, da comunidade, está sempre muito ligada ao vereador, aquela pessoa que se torna pública e que depois que acaba entendendo que ela pode galgar um espaço político, né, principalmente no legislativo, de repente ele vai se candidata porque as pessoas da comunidade muitas vezes indicam. Né? Tem pessoas, Bonalda, Chico, nossa audiência, que às vezes nem está pensando nessa questão de virar vereador um dia e as pessoas ali, por conta do trabalho dela, começam a indicar, poxa, por que você não se candidata? Por que você não tenta? Porque muitos candidatos, muitos vereadores nascem assim. Agora, a questão fica mais difícil ainda, né? Se o pai for o presidente da associação, se a mãe recebe o Pix, é assim, fica tudo muito atrapalhado o expediente, né, Chico? Por mais que não esteja muitas vezes revestido de uma maldade, de realmente haver um desvio, mas acaba sendo, eu vou te falar, como que a palavra seria muito amador, né? Poxa, a Câmara, você tem um corpo jurídico. Eu não sei nem quantas pessoas são, mas sabe, para poder te auxiliar. Olha, eu estou na dúvida se isso aqui está correto, eu quero fazer isso, será que está correto? Ninguém em sã consciência da área jurídica vai negar, não, você vai ter que marcar uma consulta. Não, olha, a gente posso indicar um artigo, posso indicar o código, posso mostrar a lei de improbidade, posso mostrar isso, mostrar aquilo, onde você pode cometer falha, cometer erro. A própria internet está aí, Chico. Vários casos parecidos ou casos que podem ser usados de exemplos ou na jurisprudência ou na própria imprensa que a pessoa pode consultar. Será que eu estou fazendo algo errado? Entendeu? Para não deixar as coisas virar essa bagunça que viram. Só para a gente concluir, e as pessoas que participaram desses esquemas também vão responder por isso? Porque quem participa de uma rachadinha tem consciência, né? Tem consciência de que está participando de algo ilícito. Então será que lá na frente também vão responder de acordo com a ilicitude que cometeu? A gente segue acompanhando de perto esse caso. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.